Galerinha, Eric passou um caminhão aqui do lado me deixando meio surdo. Minha bateria aqui lute. Pois é. Ah, faltava a gente falar então o finalzinho de problemas ambientais urbanos. Era uma parte que era um pouco menor também, e para ser sincero também estou passando um pouquinho mais rápido, para dar tempo da gente passar todos os outros conteúdos de maneira aí completa. E só para a gente relembrar aí que faz 2 semanas, teve folga no meio do caminho, talvez ninguém lembre mais de nada. A gente falou de problemas como ilhas de calor, falamos da chuva ácida, da inversão térmica e também da intensificação do efeito estufa. Tudo isso a gente falou 2 semanas atrás, porque a gente teve 2 aulinhas aí, teve como avançar um pouquinho mais no conteúdo. Esses slides eu já mandei para vocês, se não me engano, né? Mandei? Acho que sim, né? Sempre esqueço. Eu acho que sim, não lembro. É que faz muito tempo. Qualquer coisa eu mando para vocês de novo lá no grupo. Mas, Ah, ah, manda de novo, só pra garantir. justo, sem problema. Mando sim. O que a gente falta falar para acabar a parte de problemas ambientais, né, galera? Relacionando especialmente com a cidade, né, que foi o nosso tema anterior, de urbanização. A gente tem que falar sobre a questão dos resíduos, ou seja, o que sobra, o que resta das atividades humanas, de consumo, de agricultura, de indústria, de comércio. Mandei? Ah, demorou. Qualquer coisa eu mando de novo também, não tem problema. Às vezes a galera pagou, sei lá. Então, o resíduo é o que sobra, né, galera? Basicamente, o lixo, né? Só que, na real, a gente divide em duas categorias principais. Os sólidos, que são os lixos, né? O entulho que sobra de maneira mais sólida. E os líquidos, que é mais o esgotão aí, a água suja e tal. Começando pelos resíduos sólidos, então, pelo lixo gerado pela sociedade. A gente já conversou bastante sobre isso em outros anos até e tal, né, galera? Vocês sabem que nesse estilo de vida consumista nosso, o ser humano gera uma quantidade de lixo muito grande. Estima-se que, em média, aí, 1 quilo de lixo por dia por pessoa. Então, dá para fazer a conta aí. Quantos quilos a gente gera por semana, por mês, por ano. Uma cidade como Rio Claro, o quanto que nos gera, imagina uma cidade como São Paulo, por exemplo, né? Então, é muito, 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 muito lixo. Você tem que pensar alguma maneira de destinar, de se livrar dele, né? Porque é isso, beleza. Primeiro, sua cidade precisa ter uma coleta de lixo regular. Muitas não têm. Mesmo que ela tenha, beleza. Você foi lá, colocou a sacolinha bonitinha e tal, passou o lixeiro que passa gritando, não sei o que e tal, vai lá, vai recolhendo o saco de lixo. Beleza. Aquele lixo ele vai para algum lugar. Ele não some, tipo, do nada. É tipo. Já assistiram Toy Story 3? Sabe aquela cena mó bad do lixão, que eles estão sendo queimados e tal? É tipo isso. Os brinquedos vão para algum lugar aí, entre outras diversas coisas que a gente joga aí de fato, né? E então eles têm 5 principais destinos aí. Eu coloquei, vamos dizer assim, do pior para o melhor, né? O pior de todos, galera, é o lixão, que é o lixo a céu aberto mesmo. A cidade até tem uma coleta de lixo regular, mas o lixeiro basicamente ele pega o lixo na sua casa ou na casa da pessoa e joga num terreno a céu aberto. Ou muitas vezes a cidade nem tem coleta. A galera só vai lá e joga no terreno baldio, só joga no lixão, que é o pior de todos. Tá tranquilo, Cadu? Seja bem-vindo. Entrou também o Gustavo. Bom dia, Gustavo. Tamo junto. Basicamente a galera só joga no terreno baldio mesmo, tá, gente? Muitas vezes é uma cidade que nem tem coleta de lixo. Então a galera só pega, sei lá, um balde e leva no terreno, às vezes longe, às vezes não. Infelizmente isso é muito comum no Brasil, tudo bem? E o lixão ele causa aí uma série de doenças, ele contamina o solo, ele contamina a água, contamina o ar. É um impacto ambiental e social extremamente negativo, né? E que se relaciona muito com o segundo, que também é muito ruim, que é o aterro controlado só. O que a prefeitura, os gestores fazem? Só vai lá e enterra o lixo. É menos mal? É. Você não vai poluir o ar, por exemplo, você não vai ter tanto contato da população com o lixo, mas você ainda polui o solo, polui a água subterrânea, você ainda vai ter o chorume sendo gerado. Então é muito negativo. Galera, infelizmente, aproximadamente uns 43, 45% do lixo no Brasil, ele tem esses dois primeiros destinos, ou seja, lixão ou aterro controlado. Quer dizer que ele não tem um destino correto, não tem um destino adequado.
E a questão do lixo ela se relaciona muito com a questão social, de muitas famílias literalmente viverem em função da reciclagem, da coleta do lixo, né? Então a gente pega a latinha no Brasil, a latinha de alumínio é quase 100% reciclada. Bacana. Mas por que que ela é isso? Porque infelizmente nós temos uma população muito grande em situação de vulnerabilidade, de carência econômica, que dependem de catar a latinha em show, em jogo, em evento, na rua, etc., para sobreviver. E aí você tem uma série de famílias também que sobrevivem do lixão, de catar não só reciclado, mas de achar várias coisas. Gente, você visita esses locais, você vê que a galera joga de tudo no lixo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo mesmo, assim. Desde as coisas mais nojentas, até coisas valiosas mesmo, de fato. Tipo, um ricão, mano, meu celular trincou a tela. Joga no lixo, tá ligado? Mas é um celular que funciona. Então você tem aí uma série de coisas que a galera literalmente caça no lixo mesmo de fato, ou os próprios reciclados, ou também procurar restos de comida, e aquela situação bem vulnerável mesmo aí de fato. O destino, um dos melhores destinos para o lixo, galera, é o aterro sanitário. Aí nesse caso, como essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, já volto lá, você tem aí uma impermeabilização do solo. Então, ou eles colocam uma grande lona ou uma camada de concreto mesmo, no qual os resíduos do lixo em decomposição, eles não contaminam o solo, não contaminam a água. Pelo contrário, eles podem ser queimados para gerar biogás, né? O gás em decomposição desse lixo, ele pode ser queimado e gera energia elétrica. Então você, além de não contaminar o meio ambiente, você ainda gera energia elétrica sustentável e renovável, né? Porque a galera sempre vai produzir mais lixo. Então, o aterro sanitário ele é o melhor destino. Só que, galera, não é fácil, não é barato produzir. Você precisa de uma série de especificações técnicas, terreno perfeito, tem que ser longe de casas e construções, tem que ter o solo adequado, não pode estar perto de água subterrânea. Gente, é complicado construir aquífero, não é barato. Então, muita cidade brasileira não tem nem dinheiro, nem vontade, nem tempo de fazer isso, né? Não dá muito voto, falar do lixo, aquela coisa toda. Então, infelizmente, o aterro sanitário ele é caro, ele é difícil de fazer. Tem toda uma série de etapas. E além disso, né, galera, ele tem um outro problema grande. Qual é o problema, gente, você ficar jogando lixo, 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 lixo aí sem parar? O que vai acontecer uma hora com isso? Tipo assim, vamos pensar um aterro sanitário na cidade de São Paulo. Quer dizer, tem que ter vários, né? Mas vamos pensar um deles ali para a região sul de São Paulo. A galera vai jogando lixo, 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 lixo. O que acontece uma hora com o aterro? Ninguém chuta? Pensa só, eu tenho um espaço físico, sei lá, de um tamanho X. Eu vou jogando, vou enchendo ele, vou enchendo ele, vou enchendo ele, até que uma hora. É, pode ser até que é lag, né? Mas vamos pensar que ele é bem fechadão mesmo, né? Se foi planejado corretamente, ele não vai ter nenhum contato com rua, com rio, se ele foi feito direitinho. O problema é que ele vai encher, tudo bem? O lixo ele entra em decomposição? Entra, mas não num ritmo tão rápido que o ser humano consegue produzir. O ser humano produz muito mais lixo do que ele se decompõe rapidamente. Então o que acontece? Uma hora o aterro vai encher. Então beleza. Aos poucos ele vai aí sendo decomposto, vai diminuindo, mas às vezes o aterro ele vai encher muito mais rápido do que você vai conseguir reaproveitar ele. Você vai ter que construir outros e outros e outros e outros. Daqui uma hora não vai sobrar mais espaço no mundo. Então, o que é melhor de se fazer com o lixo mesmo, galera? Primeiro, reduzir nosso consumo, reduzir a quantidade que a gente utiliza de plástico, de materiais de maneira geral, sacolinha no supermercado. Mano, toda vez que eu vou no supermercado eu fico maluco de ver o quanto de sacolinha a galera usa, entre uma série de outros produtos. E o pouco lixo que a gente gerar, a gente reaproveitar ele, que é a reciclagem para o lixo inorgânico e a compostagem, ou seja, a formação de adubos para o lixo orgânico. Esse que seria o ideal, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. É uma coisa que, além de gerar renda para uma série de famílias, ela possui benefícios econômicos e ela tem muitos ganhos ambientais. E é muito mais barato do que fazer um aterro, por exemplo. Né? Infelizmente, galera, aproximadamente aí 5% do lixo brasileiro é reciclado.
latinha é 100%, mas do lixo como um todo, que não vale tanto assim, é apenas 5% aí. Ainda são poucas as cidades no Brasil que têm realmente, de fato, um serviço de coleta seletiva. Rio Claro é uma delas, tá? Espero que vocês todos separem o lixo de vocês. Quem não separar, pode separar, que Rio Claro tem a coleta seletiva. Eu só não sei dizer aí, cada bairro tem um dia específico que passa, tal, mas é facinho de acessar na internet. Rio Claro tem coleta seletiva também, tem cooperativa de reciclagem, que inclusive é um rolê da hora de ir, né? Ano que vem a gente podia até pensar, não, se bem que dá pra fazer uns passeios mais legais também. Mas a gente podia, quem sabe, um dia ir numa cooperativa de reciclagem. É legal. É interessante observar o funcionamento aí. E você pode, então, galera, se você recicla o seu lixo inorgânico, se você utiliza o seu lixo orgânico para adubo, Bruno, não tem espaço na minha casa. Tudo bem, mas às vezes na vizinhança tem, no bairro, no quarteirão, no condomínio, tem lá uma composteira. Você joga o seu lixo orgânico, o que vai sobrar, galera, é muito pouco mesmo. Muito pouco que não dá para reciclar. E por fim, você tem a incineração, que basicamente pulveriza, queima o lixo todo, que gera resíduos também. Então ela é para um fim específico, é para o lixo hospitalar. Então ela é mais uma exceção, vamos dizer assim aí. Por que lixo hospitalar tem que ser incinerado? Tem uma série de contaminantes possíveis aí, né? Tem resíduos de cirurgias, vacinas, seringas, uma série de coisas aí que pode contaminar uma galera. Infelizmente no Brasil, gente, também tem muitos casos de lixo hospitalar sendo descartado de maneira incorreta. Eu acho que já devo ter comentado com vocês, porque eu sempre uso os mesmos exemplos, mas no Brasil ele teve um dos maiores acidentes radioativos do mundo, mas que não foi com uma usina nuclear. Foi com descartar em uma máquina de raio-x de maneira incorreta. Jogaram no lixão, a galera olhou e falou, olha que legal, um raio-x para não sei o que, vamos brincar. E aí teve uma grande contaminação, vou colocar aqui no chat para vocês, pelo elemento Césio 137, no estado de Goiás. Então foi uma máquina de raio-x que jogaram lá. E é por isso que isso deveria ser incinerado. E não, óbvio, jogado no lixão. E com relação aos resíduos líquidos, né, galera? É o que a gente chama aí. Quando a gente fala de saneamento básico, na real, a galera pensa só no esgoto. Na real, saneamento básico, gente, ele vem o esgoto, coletado, tratado bonitinho, a água encanada e tratada e a coleta de lixo, tudo bem? Quando a gente fala que uma cidade tem 100% disso, é os três: esgoto, água e o lixo coletado e destinado corretamente. O que a grande maioria do Brasil não tem, infelizmente, nem perto de 100%. Infelizmente, galera, o Brasil aí tem ainda aproximadamente metade das casas no Brasil não tem um serviço de esgoto especialmente adequado. Ou seja, muitas delas não têm o esgoto coletado nem tratado e muitas não têm o esgoto tratado. Só pega o esgotão mesmo e joga no rio, joga no mar. Infelizmente, tá? É possível que alguma das praias aí que vocês já tenham visitado aí tenha, como que a gente fala de uma maneira bonitinha? Coliformes fecais, assim, da galera que vai lá e visita e tal. E o esgoto deles vai para o mar. E aí você toma aquele banhozinho de mar gostoso, leva aquele caldo, que sempre vem um pouquinho da água, assim, você dá aquela. Você engole um pouquinho de água do mar. Você faz parte. Aí de repente, uns 2, 3 dias depois, você passa mal. Foi. Com certeza foi aquela caipirinha lá, certeza. Não, aquele sorvete com certeza estava estragado. Talvez não tenha sido. Pode ser também, não vou negar. Mas talvez tenha sido outra coisa aí que você talvez tenha ingerido sem querer, que pode contribuir aí. Brincadeiras à parte, tá, galera? Saneamento básico, o próprio nome já diz, né? Ele realmente, de fato, é básico, é fundamental. É essencial em uma série de aspectos, não só ambientais, mas como sociais, como econômicos também. O dinheiro que o governo brasileiro gasta para custear as doenças que são geradas por falta de saneamento básico, para pagar os danos econômicos que os trabalhadores com doenças têm em perda de produtividade e tal. Galera, são quantias absurdas, assim. O Brasil ele não pode pensar em ser um país desenvolvido de fato enquanto não universalizar o acesso a esgoto, a água coletada e tratada. É uma coisa realmente de fato fundamental, né? A gente estuda em história e até em biologia também, né? Aquelas pestes antigas como a peste bubônica da Europa, por exemplo, né? Que foi muito forte, né? Foi muito
dizimadora da população justamente porque não tinha serviços adequados de água e de esgoto, por exemplo, né? Então, a proliferação de doenças nos locais é muito maior, né, galera? Infelizmente. Então, é uma realidade, galera, que ela é ambiental, mas ela se relaciona muito com o social, né? Que é a população que vive em função dos lixões, que é a população que mora literalmente em lixões, ou constrói seus barracos aí em antigos lixões. Já ocorreu até casos de explosões, porque o lixo em decomposição libera o metano, que é combustível, né? Que ele pode entrar em explosão aí, ele pode entrar em combustão, e aí tem uma série de problemas com relação a isso também. Então, quando a gente fala de resíduos, galera, não é só uma questão de meio ambiente, é de sociedade, de economia também. O problema é que, politicamente falando, isso nunca teve muita atenção. Porque meio ambiente no Brasil nunca teve muita atenção, né, gente? E então essa questão do lixo, do esgoto, da água, de não poluir os rios e tal, nunca foi muito bem ligada historicamente no Brasil. Então a gente ainda é um país muito atrasado nisso. Eu acho que eu trouxe alguns dados para vocês. Então, desigualdades regionais brasileiras, né, gente? Se a gente observar, então, regiões sul e sudeste, de maneira geral, tem um serviço melhor de esgoto aí, né? Mais de 70% aí saneamento de esgoto. Mas tem estados, ó, galera, como da região norte e nordeste, com menos de 10% das casas ter. Isso é muito pouco, gente. É muito pouco mesmo, de fato, aí. Então, aproximadamente metade da população do Brasil tem, de fato, esgoto coletado, tratado bonitinho. É muito pouco. É muito pouco. E, infelizmente, a gente vê que os investimentos em saneamento, eles vêm caindo. Esse ano, inclusive, galera, não sei se vocês viram, mas acho que foi em junho ou maio, teve aí o marco da privatização do saneamento. Agora o saneamento ele pode ser feito aí por empresas privadas, né? Ele já podia ser, mas antes você tinha que passar pelo governo. Hoje em dia não necessariamente precisa mais. Qual que é o discurso de quem defende? Privatizando, você vai ter mais gente aí sendo atendida por isso. Tem gente que fala que não necessariamente isso acontece. Porque, por exemplo, foi privatizada a educação e nem todo mundo tem acesso a uma educação de qualidade. Foi privatizada a saúde e nem todo mundo tem acesso a uma saúde de qualidade. Sem contar o preço que isso gera. Pensa o quanto vocês pagam a escola, por exemplo. Imagina, claro, proporcionalmente, o quanto a população não pode ter que vir a pagar por esgoto, por água nas suas casas. Claro, não vai ser o valor de uma mensalidade de escola, mas vamos reverter os valores aí, porque uma empresa ela vai buscar sempre o lucro. Belezinha por enquanto, gente. Suerva. Falando muito rápido, de boa? Tranquilo. Demorou. Para a gente praticamente já acabar aí nosso tema, galera, nós temos a questão dos desastres ambientais. Então, quais são os dois mais comuns no Brasil, galera? As enchentes e os deslizamentos de terras, né? Eu até gosto de falar mais desastres ambientais e não naturais, porque é uma combinação de elementos naturais com um planejamento urbano inadequado, né? Então, como as enchentes, inundações, por exemplo, né? Por que a gente fala popularmente até o alaga, né? Por que alaga? Rio Claro, por exemplo, né? Por que a Visconde de Rio Claro, Janeirão, parece uma... Rio Claro, né, gente? Parece várias cidades. Rio Claro parece Paris, com a Torre Eiffel. Rio Claro parece a Torre de Pisa, com aquelas caixas d'água torta. E Rio Claro, às vezes parece Veneza também, aí que só falta ter os carinhos lá de barquinho passando assim e tudo mais. Então, por que Rio Claro? Na real, infelizmente, não é só Rio Claro, né? São muitas cidades que alagam, de fato. Mas Rio Claro é curioso. A Visconde, ela fica realmente... dá para nadar quase, às vezes. Porque é uma falta, é um processo de urbanização, né? Um planejamento urbano que não considerou as questões naturais. Então, por exemplo, o solo como um todo ele fica impermeabilizado, então tudo asfaltado, tudo cimentado, basicamente. A água não tem para onde infiltrar no solo. Você diminui o infiltramento dela e você aumenta o escoamento superficial. Ou seja, eu sempre dou aquele exemplo para vocês, né, gente? Pega Rio Claro, por exemplo, né? Então você tem o centro e você tem lá o Santana, por exemplo. E no meio você tem a Visconde do Rio Claro, um fundo de vale onde passa ainda, né? Mas passava o córrego da Servidão, né? O que eles fizeram? Construíram em cima do córrego a principal avenida da cidade e pavimentaram os dois lados do fundo de morro, do topo de morro. Quando a água
da chuva cair, galera, aquela chuva de janeiro forte pra caramba, fevereiro e tal, ela vai escorrer tudo, porque ela não tem onde infiltrar. Tá tudo impermeabilizado, tudo é asfalto, calçada, concreto, cimento, prédio, casa, etc. Então você já deve ter reparado. Repare que as ruas que descem para Visconde quando chove muito, parece uma cachoeira. Dá vontade de pegar um pneu e sair que nem um louco fazendo, sei lá, boia cross lá, né? Por quê? Porque o solo está extremamente impermeabilizado. Aí a água chega em grande quantidade de velocidade no fundo do vale, que também está ocupado por uma avenida, por exemplo, nesse caso, né? Por um rio que está canalizado, que está soterrado, como é o caso também. Então, fatalmente, isso vai ter aí a questão das enchentes, tudo bem? Então, é a ocupação irregular das áreas. Quais são elas? Desde o relevo como um todo impermeabilizado até as áreas naturais do rio. Então, você tira a dinâmica natural do rio, que ele tem a sua dinâmica de enchente, e você ocupa. Você ocupa a várzea. O que é a várzea? A várzea é onde o rio naturalmente alaga. Então, se ele naturalmente alaga, talvez, só talvez, não seria bom construir as marginais Tietê e Pinheiros em uma cidade de 12 milhões de habitantes. Só talvez, assim. Seria bom você não ocupar lá com grandes avenidas. Ui, colocaram a Torre Eiffel no Lago Azul já. Pintaram de branco. Você mandou só para mim, Theo? Eu vou mandar, vou copiar e colar ela aqui no chat para todo mundo ver. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ah, é. Olha ela branca. Ah, tá bonitinha até, vai. Tá legal, gostei até. Nos ajustes finais ainda estão a chegar de 3 letreiros. 2 deles com os dizeres Pague o Lago Azul, bem-vindo e Eu amo o Rio Claro. Ah, legal, velho. Meio brega? Talvez, mas dá. Enfim. Ontem eu tava dando aula pra uma galera de Limeira, gente, e eu comentei com eles alguma coisa sobre Rio Claro, que a galera usa muito bicicleta e tal, elogiando. E aí chegou no assunto das árvores de Natal. Eles não conheciam as árvores de Natal, as famosas de Rio Claro. Aí eu tive que mostrar, né? Que querendo ou não, é um patrimônio imaterial de Rio Claro também, eu diria, né? As famosas. Nossa, senhor, não basta a gente passar vergonha, você ainda foi mostrar. Ah, mas não, esse meme, primeiro que ele foi famoso. Sei lá, eu achei que bastante gente conhecia fora de Rio Claro também. Mas não, tem que ter um certo. Pô, o que a galera conhece de Limeira? Nada. Mas, ó, Rio Claro tem Torre Eiffel e as árvores de Natal mais feias da história do Brasil, pô. Nossa, senhor, verdade. É um destaque. Parece um fantasminha, né? Estão pintando o mercado municipal de azul e branco? Ah, legal. Eu gosto do mercado de Rio Claro, sempre gostei. Saudades. Helado. Aí, ó, galerinha, pra vocês darem uma olhada, tem diferença dos termos, tá? Uma eventual prova eu não cobraria tanto de vocês assim, mas o que acontece? Enchente, todo rio tem, tudo bem? Todo rio, como a gente falou ano passado em geografia, todo rio tem o seu curso normal. Quando chove mais, ele tem a enchente, tudo bem? Normal, ele vai atingir um fluxo maior. Quando ele aumenta muito, ele vai ter a inundação. Então vamos lá. O rio tem a situação normal. Quando ele alaga um pouquinho mais, enchente. Quando ele enche demais, aí é inundação. Aí quem está perto, quem está na margem, na várzea do rio, como na Visconde do Rio Claro, como nas marginais Tietê e Pinheiros, lá em São Paulo. Quem conhece Limeira, como o Mercadão Municipal lá de Limeira, por exemplo, aí é a galera que vai se ferrar mesmo. Tem muitos casos, galera, de ocupação não só de avenidas e casas e mercados, também de população de baixa renda. Não tem onde morar, vai morar perto do rio, onde o rio alaga. E aí sofre também com as inundações. E você também tem o caso dos alagamentos. Quando é uma rua muito plana, que chove demais, não tem para onde ela infiltrar, ela vai ficar literalmente empoçada lá. Como acontece bastante em Rio Claro também. É muito louco, você repara, mesmo algumas ruas que são muito altas, né? Tem alagamento, porque a água não tem para onde ir. Não tem bueiro eficiente, muitas vezes os bueiros também estão entupidos, com falta de coleta de lixo adequada, a população joga muito lixo também. Tem uma série de fatores que contribuem para isso. Então, é uma combinação de fatores naturais com urbanos, com econômicos. Mesma coisa dos deslizamentos, né, galera? É a ocupação irregular de encostas aí, né? Então, para umas imagens a ajudar a gente, né? Uma fotinho aí
da Visconde de Rio Claro, a famosa Veneza brasileira aí, né? E por que isso acontece, né, gente? Você vai, então, ocupar a área que era do rio, você vai canalizar ele, você vai impermeabilizar o solo todo. Vai dar problema, gente, não tem como, é natural. E não adianta ocupar a chuva. Ai, porque choveu demais esse ano. Beleza, mas todo ano chove muito no verão pra gente, né? Então não adianta culpar fatores naturais. Aí eles vão lá e colocam umas placas tipo área sujeita a alagamento. Evite transitar. Beleza, eu moro na frente desse lugar. Eu vou fazer o quê? Vou deixar de ir na minha casa? Eu acho essa placa uma das coisas mais imbecis que tem. Né? Porque é muito mais fácil você colocar uma placa área sujeita a alagamento do que realmente resolver o problema. É tipo você colocar, sei lá, área sujeita a tiroteio. Use colete à prova de balas, tá ligado? Mano. E, infelizmente, um outro problema muito grande do Brasil é o deslizamento de terra, né, galera? Que também é um outro desastre ambiental muito frequente. Não é comum, felizmente, em Rio Claro, mas lá naquela região dos chamados mares de morros, lembra? Mais próximo ao litoral, a cidade de São Paulo, ao Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, né? Que o relevo ele realmente é aquele monte de morros, enfim. Infelizmente, nós temos a ocupação irregular de encostas. A grande maioria dos casos, galera, é a marginalização urbana, a segregação socioespacial, que faz a população de baixa renda ter que ocupar essas regiões. Mas nós também temos casos de população rica, como essa fotinha de cima da direita que eu coloquei para vocês aqui. Esse caso, galera, era uma pousada de luxo em Angra dos Reis, que ela ficava no morro para ter uma vista legal e tal. Claro que nesse caso é burrice, com todo respeito, devia ter pensado nos riscos que isso causava. Mas a grande quantidade, a grande maioria das vezes, é falta de opção. O morro, então, sem sua cobertura vegetal, sem nada que proteja ele de fato. Quando chover, o solo ele vai literalmente se desprender, ele literalmente vai abaixo, levando consigo o que tiver lá. Todos os barracos, todas as casas, vai causar esse aterramento. Infelizmente, é uma cena recorrente no Brasil, tanto enchentes quanto deslizamento de terra. Muitas cidades sofrem com os dois. Rio Claro é mais a enchente, inundação, alagamento. Agora, muitas cidades com esse relevo mais de morros mesmo, né? Elas sofrem aí com os dois no Brasil. E todo verão, que é a nossa estação chuvosa, esse cenário se repete, com muitas perdas humanas, perdas materiais e ambientais também. E por que se repetem? Porque não tem trabalho de prevenção, só de remediar. Destruiu, reconstrói. Destruiu, reconstrói. Belezinha, gente? E para a gente acabar, o último tema aí, né? A gente fala de conferências ambientais. Ou seja, quando que a humanidade finalmente se tocou que ela começou a destruir o mundo, né? Não que ela começou a destruir, mas quando ela começou a se tocar que ela estava destruindo o mundo, eles começaram a se reunir aí de fato. Gente, isso foi muito recente. Muito recente. A gente falou 2 semanas atrás aí. Para os pais de vocês, para os avós e tal, muitas vezes nem têm consciência ambiental porque eles não tinham isso na escola. Isso não era falado, não era pensado em preservar o meio ambiente. Porque o ser humano nunca se tocou de que se ele explorasse ao máximo a Terra, uma hora ia acabar. De que não tem milhões de terras, é uma só. Ah, Bruno, tem no multiverso lá do Dark, do Rick and Morty, beleza. Mas nesse universo que a gente conhece e tal, tem uma só. E ela tá acabando. E já faz tempo, na real, né? E demorou muito para a humanidade se tocar disso, tá, gente? E isso é muito recente. E mesmo ela tendo se tocado, o que é uma coisa óbvia, na real, né? Muito pouco é feito ainda. Em 71 foi a primeira grande conferência, que ela só foi importante porque a galera falou: olha só, o mundo está acabando. Não dá mais para usar toda a água do mundo, todas as florestas, todo o ar, uma hora vai acabar. O que é uma coisa meio óbvia, né, gente? Convenhamos, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para entender isso. Mas, né, galera, demorou. Em 72 teve a primeira conferência da ONU, que é um grande marco, porque aí a cada 20 anos a ONU foi refazendo essas conferências, como em 92 no Rio e como em 2012 também no Rio aí, que foi a Rio+20. Qual é o problema dessas conferências, galera? Basicamente a galera fica jogando a culpa uns nos outros. A de 72 e 92, por exemplo, os países ricos acusavam os países pobres de os países pobres são os que desmatam as florestas tropicais, etc e tal. Aí os países pobres falam, pera, mas os países ricos já destruíram suas florestas, por que a gente não pode destruir as nossas? E ficavam toma lá da cá, que continua até hoje, na real, se a gente observar nos discursos de muitos presidentes aí ao redor do mundo,
Ainda tem essa coisa de, não, pera, eles desmataram, por que eu não posso? Não, eu vou desmatar agora, minha vez, não sei o quê. E ninguém se preocupando de fato com o meio ambiente. O interesse ambiental que menos existe. Então a ONU lançou uma série de metas, galera, como a Agenda 21, de reciclagem, de redução, de desenvolvimento sustentável, que é a ideia de consumo de maneira consciente e tudo mais, mas que infelizmente, galera, é só aquele discurso mesmo. Na prática mesmo, infelizmente, ainda muito pouco é feito. Também foi feito aí o protocolo de Kyoto, que era a ideia para combater o que a gente falou 2 semanas atrás, da intensificação dos gases de estufa, que ele já foi praticamente acabado. E aí foi renovado com o Acordo de Paris, com as mesmas metas. É tipo você falar assim, galera, não, hoje eu vou estudar. Aí você passa a tarde inteira assistindo Netflix, aí você fala, não, amanhã eu estudo. Amanhã eu estudo, amanhã, até que você repetir de ano. É o que o mundo está fazendo, infelizmente, com ele mesmo. A comunidade está fazendo com o mundo, né, galera? Ah, amanhã a gente cuida do meio ambiente. Amanhã. Vou me desenvolver primeiro, depois eu cuido. Deixa eu desmatar só um pouquinho. É a procrastinação ambiental. Perfeito, Lorena. Então, era a Conferência de 92, agora é de 2012. Era o Protocolo de Kyoto, agora é de Paris. No fundo, isso muda pouco, tá, galera? Muda o nome, mas a essência é a mesma. E pouco ainda é feito. Porque o interesse geopolítico, o interesse político, econômico, ele manda muito mais que o meio ambiente. Enquanto isso, a gente está destruindo nosso planeta, infelizmente. Tudo bem? Então, infelizmente, galera, as conferências ambientais avançaram muito pouco aí. As metas da ONU foram extremamente